Muito da Deus. Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Pessoal do Instagram, daqui a pouco vai entrando aí, já estamos ao vivo. É um prazer estarmos aqui reunidos para podermos, em nome de Jesus, levarmos adiante essa mensagem consoladora que a doutrina espírita nos traz e que nos faz tão bem, né? Que nos momentos de desespero, nos momentos de angústia, de dor, a gente encontra um alento, encontra um sentido para nossas vidas e aguentamos, suportamos com coragem as dificuldades que nos alcançam. Então, por isso tudo, a doutrina espírita tem esse aspecto que tanto nos faz bem. E os seus ensinos são, se a gente for pensar bem, são muito à frente de seu tempo. Kardec, quando conseguiu consolidar aquelas informações dos espíritos, nos trouxeram um agrupamento de ensinamentos que vai muito além do tempo dele. E do nosso então nem se fala, porque à época, por exemplo, não havia um entendimento acerca da lei da evolução ainda. Para você ter uma ideia, o livro dos Espíritos foi publicado em 1857, mas o livro de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, só foi publicado 2 anos depois. E lá no livro dos Espíritos a gente já tem uma proposta de evolução muito ousada, quando os Espíritos nos falam que a evolução no universo ela se dá do átomo ao arcanjo. É uma evolução, uma proposta muito mais ousada do que aquela trazida por Darwin e Wallace. E isso tudo nos é feito usando uma metodologia que não dá muita segurança, porque Kardec tratou de temas que eram tidos não abordáveis pela ciência da época, e os temas psicológicos não eram considerados nem objeto de estudo da ciência. Não havia ainda psicologia, parapsicologia, metapsíquica, não havia nenhuma dessas áreas de conhecimento naquela época. E a partir dos estudos de Kardec é que abriu-se as portas, né, para poder se chegar a essas novas áreas de conhecimento, o que foi muito bom para toda a humanidade. Enfim, hoje nós temos o prazer de receber o nosso irmão Valdeir Ventura, que faz parte da SEEC, que é a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Veio com sua esposa Clênia, está aqui conosco, e é um prazer recebê-lo. E ele vai tratar de um tema que é muito interessante e oportuno, né? Que é transição planetária, a transição planetária e o cristianismo ocidental. Então, estou doido para ver o que o nosso irmão trouxe, essa relação, como é que o cristianismo se desenvolveu aqui no Ocidente, nessa perspectiva da transição planetária, né? Vamos ver o que o nosso irmão preparou para nós, que é um estudioso, e com certeza vai trazer um material de bastante utilidade para os nossos estudos. Então, para iniciar, vamos fazer a nossa prece, e na sequência a gente já passa a palavra ao nosso irmão. Senhor Jesus, querido amigo, rogamos tua presença amiga para que possamos levar adiante essa tarefa tão bela da divulgação da doutrina espírita. Nos abençoa, Senhor, os propósitos, nos deixa firme no ideal para que possamos seguir adiante. Protege todos aqui presentes hoje, encarnados e desencarnados, especialmente. Que todos possam obter o alento, o equilíbrio para as suas vidas. Abençoa o nosso irmão que vai usar a palavra, que ele possa estar plenamente identificado e sintonizado com seus dias. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Que assim seja. Meu irmão, desligar a votação. Você prefere a água natural? A água natural é melhor. Boa noite a todos aqui que fazem Maria Dolores. Aliás, perdão, boa tarde a todos que fazem Maria Dolores, a casa tão agradável aqui de Caruaru. Especialmente a vocês das redes sociais que nos acompanham agora nestas reflexões a respeito da transição planetária e o cristianismo ocidental, como trazem também este assunto. Nós iremos usar tópicos breves, porque, afinal de contas, para compreendermos um pouco, vai levar em torno aí de 7.000 anos de histórias, para podermos compreendermos por que há tantos pensamentos divergentes com respeito ao fim do mundo, a Nova Jerusalém, Novo Mundo, ou mesmo quando trata-se
nós chamamos a transição para um mundo de regeneração. Pois bem, vamos começar com o momento que começa para nós a transição planetária. Nós sabemos que foi nos legado o planeta de prova e expiações, até por motivo da nossa evolução espiritual. Primeiro degrau, segundo degrau na escala da evolução espiritual. A Terra já foi um planeta primitivo e agora ela, ao passar para um planeta de provas e expiações, seria necessário, de alguma maneira, começar o seu processo de evolução moral e espiritual. Segundo o livro A Caminho da Luz, começamos a entender que houve uma época em que esse processo foi mais acelerado. Alguns podem assim imaginar, a transição começou agora com a terceira revelação, mas na realidade cremos, eu pessoalmente, que começou com os degredados de Capela. O planeta capelino, como o nosso agora na atualidade, estava chegando ao seu estágio para passar para um planeta de regeneração, deixando provas e expiações. E como muitos espíritos não estavam devidamente preparados na sua evolução moral, principalmente para continuar no mundo de regeneração, então boa parte foram degradados para o planeta Terra, para a partir aqui do planeta Terra auxiliar na evolução espiritual do planeta Terra e, sendo assim, a sua jornada para também um dia chegar a um planeta de regeneração. E, notadamente, podemos dizer que tornou-se bem mais claro para nós essas inserções desses espíritos que traziam uma bagagem de conhecimento muito além dos nativos do planeta Terra. Começou com a formação das grandes civilizações. Nós não podemos assim estabelecer datas, talvez 8.000 anos, 10.000 anos antes de Cristo, quando muitos espíritos começaram a chegar, mas evidentemente eles não chegavam aquelas grandes levas de espírito e automaticamente já iam todos encarnando, até porque poucos habitantes, não existiam civilizações, era mais um povo bárbaro, um povo ainda que se reuniam no mínimo de organização para se proteger as suas crias através da caça, até que então vem as primeiras civilizações. Então a primeira civilização que nós temos conhecimento, ela ocorreu aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, quer dizer, isso aproximadamente aí 7.000 anos, que foram os sumérios. Então os sumérios foram os primeiros a criarem um mecanismo de organização. Eles começaram a se organizar numa base de civilidade. Então ali eles estabeleceram lideranças, foram agrupando famílias, foram desenvolvendo a agricultura, sistema de segurança. Nas cidades sumérias, elas já começaram a ser muradas, e também desenvolveram a escrita, que já era uma forma de já transmitir os conhecimentos. Então são os famosos, aquelas escritas cuneiformes dos sumérios. Então podemos dizer assim, foi a primeira, segundo os historiadores, foi a primeira civilização do nosso planeta. Existia já muitos povos, que eram chamados povos bárbaros, porque eles não tinham uma forma organizacional. Então foram os primeiros a criar cidades, E esta civilização, ela começou exatamente às margens do rio Tigre e Eufrates, na região da Mesopotâmia. Interessante, quando nós pegamos, ao estudar a Bíblia,
e começamos a ver naquela parábola da criação do Jardim do Éden, o Jardim do Éden justamente se localizava no Eufrates, no Rio Tigre. Então veja como as coisas vão se juntando e vamos compreender o porquê que era tão ligado à história dos sumérios com a história dos judeus. Vamos compreender um pouco mais à frente quando passarmos a breve história dessas civilizações. Então os sumérios, nos escritos sumérios, tinham uma chamada Odisseia de Gilgamesh, que era a história em que houve um tempo que o mundo ia se acabar com água e alguém construiu um grande navio e dali salvou algumas pessoas. Bem semelhante à história de Noé. Muito semelhante à história de Noé. Então veja, nós começamos a ligar. Semelhante à história de Noé, ela estabeleceu a sua capital. Ele tinha várias cidades, foi estabelecido várias cidades, exatamente onde, segundo o Gênesis, seria estabelecido o Jardim do Éden. Então as coisas começam a se aproximar muito. Havia, entre várias cidades, havia uma muito importante na Suméria, na cidade de Suméria, que era a cidade de Ur, chamada Ur dos Caldeus, simplesmente chamavam de Caldeus, cidade de Ur. Tem Ur abaixo, tem Ur, outras. Então, essa cidade de Ur, nós vamos tratar dela um pouquinho mais adiante. Grave esse nome dessa cidade, que vocês vão compreender o porquê. A ligação dessa cidade com o criador de 3 religiões, muito importante para o Ocidente. Nesta civilização, também era notória a comunicação com seres extraterrestres, alguns assim chamam, ou com seres superiores. E era também nessa civilização onde se encontrava um grupo chamado de Anunnakis, que seriam homens gigantes. Homens gigantes. E eles diziam que esses homens gigantes, alguns dizem que eram híbridos, né? De homens da terra com homens do espaço. E disse que havia essa interação. Podemos dizer essa comunicação com seres de outros planetas. Agora, vamos começando ligando. Na Bíblia também fala de gigantes. E também fala de comunicações. Na Bíblia fala também de carruagem de fogo, né, que Elias viu. Mas dos sumérios também fala desses eventos, que os ufólogos, quem estuda ufologia, muitos que tratam desses assuntos ligado, né, aos extraterrestres, falam muito dessa interação de seres de outros planetas. Mas como essas coisas vão se ligando conosco, mostrando que já havia de alguma maneira uma comunicação com alguma coisa de outra dimensão. Eles já começavam a praticar. E essas questões, elas se encontram nas escritas cuneiformes dos sumérios, já é história. Aí dizer, por que a partir de 5.000 anos? Porque foi mais ou menos nesta época que começou a ter os registros. Porque se não tivesse os registros, não tinha como comprovar. Evidentemente pode ter vindo de bem antes. Nós podemos dizer aí que já começa a ter a influência de espíritos bem mais adiantados em conhecimentos do que aqueles que eram nativos do planeta Terra. Podemos assim dizer que aí já estavam as encarnações de espíritos de Capela. A segunda grande civilização foi exatamente do Egito Antigo, há mais ou menos 5.000 anos. Aí podemos pensar, mas como ao mesmo tempo estavam surgindo na Mesopotâmia, que hoje seria aquele mesmo local onde hoje está ali a Palestina, Israel, e surgiu o Egito, e surgiu a civilização do Egito Antigo, que está exatamente onde hoje é o Egito. Éramos praticamente cruzando o canal, bem pertinho, na história bíblica, quando José fugiu, foi para o Egito, porque era perto. Quando a grande seca de Israel foi para o Egito, podia ir a pé, tudo pertinho. Então, ao mesmo tempo, ali pertinho, surgiu o quê? Outra grande civilização.
com conhecimentos similares, construções, da proteção, dominando a agricultura. Só que na civilização egípcia, eles já tinham mais, já praticavam mais nessas questões a comunicação com os mortos. Eles apresentaram mais direto a questão das reencarnações. Então, era uma coisa que estava um pouco distante daquela religião anímica que tinha aquele povo bem primitivo, que só conhecia como se fosse Deus, o sol, a lua, ou as estrelas, árvores, animais, de alguma forma, desta maneira. Uma coisa interessante é que o Egito Antigo, né, até aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo, ela tem aquela forma, mas aí começou o chamado período do Egito, podemos dizer assim, o moderno, que era o Império dos Faraós. Ali já era uma civilização muito expandida, várias cidades, muitas pessoas, e o mesmo aconteceu também com os sumérios. Mais ou menos no ano 3.200 a.C., o Sargão, que era um grande guerreiro sumério, da Suméria, ele unificou todas as cidades e formou também um grande império. Então tudo isso acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Podemos dizer, a grosso modo, que aí já estava engateando o chamado, a preparação para a transição planetária. Esses espíritos vieram exatamente para auxiliar o planeta Terra no desenvolvimento da comunicação, do desenvolvimento em geral, e principalmente para viver como civilizações. Nós também tivemos na terceira grande civilização, vamos falar sobre só as 5 principais, que era a Arapeana, né, que é a Índia, mais ou menos nesse mesmo período, 4.500 anos antes de Cristo, começou também esta civilização. A quarta, a civilização da China, aproximadamente no mesmo ano também, e na quinta da grande civilização, mais ou menos de 3.500 anos a 4.000 anos, que foi a civilização grega. Então essas foram as 5 primeiras grandes civilizações. Evidentemente, entre essas civilizações existiam muitos povos influenciados, saíam, mudavam. Por isso não aconteceu negócio de 30, 40, 50 anos. A nossa cidade aqui no Brasil, que é um país muito jovem, tem 200, 300 anos, né? E a cidade antiga tem 200 anos. Mas quando estamos medindo nesse sentido aqui, né, a evolução dessas civilizações, é negócio de 1.000 anos, 1.500 anos. Então, como poderia? O planeta Terra passou tanto tempo sem ter aquele desenvolvimento e de repente, de uma hora para outra, começar a surgir grandes civilizações e cada uma tendo aspectos diferentes, cada uma buscando um conhecimento diferente, e dentro desse conhecimento vinham agora os primórdios do desenvolvimento do pensamento religioso. Uma coisa interessante, o Egito tem mais aquela ligação árabe, não parece muito um país africano, mas já a África subsaariana, né, do Saara, ela que, segundo os estudos, é o primórdio da população do planeta Terra, nativo, né, não teve esse desenvolvimento. E até hoje, né, não tem assim grandes desenvolvimentos. Então, por que surgiu justamente em gerações que eram mais novas? Então, é quando começamos a entender aí que trata realmente da reencarnação desses espíritos que trouxeram esse conhecimento lá de Capela. Quando eles foram degradados, é mais ou menos no mesmo período de nós aqui. Então, sabemos que hoje muitos espíritos inteligentes, mas que não estão alcançando o desenvolvimento moral, quando a Terra passar para o planeta de regeneração, então eles vão reencarnar em planetas primitivos para ajudar no desenvolvimento. Mas certamente, quando ele reencarna, não reencarna com todo o conhecimento que detém.
A espiritualidade, ela controla para que muitas coisas vá para o esquecimento e vá se desenvolvendo aos poucos. Como Jesus falou para os discípulos, na segunda revelação, quando ele disse: tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porque se Jesus, naquela segunda revelação, fosse trazer todo o conhecimento agora da terceira revelação, ficaria difícil o entendimento e a compreensão. Então esses próprios espíritos que foram degradados de capelas, aos poucos eles iam avançando nesse desenvolvimento. Na medida que iria dominando certas técnicas, aí o pensamento vai brotando e vai surgindo outras, aí vai desencarnando, vai encarnando, e dessa maneira o desenvolvimento é rápido, né? O desenvolvimento é rápido. Podemos dizer que foi aí quando começou o grande movimento da civilização. Aí, muito bem. Uma coisa que é bem importante que nós vemos agora é com respeito do fundador das três grandes religiões. Fundador de três grandes religiões. Eu queria que vocês aí já mentalizaram quem foi esse homem que fundou três grandes religiões. Vocês assim têm mais ou menos uma ideia de quem foi? Abraão morava em Ur dos caldeus, né? Que era justamente na Suméria. Era habitante da cidade de Ur. Ele foi o primeiro ser que tem registro que foi monoteísta. Porque nessa época, todos esses povos e todas essas civilizações, todos os povos bárbaros, toda parte que tinham, eram politeístas. E Abraão, desde sua juventude, ele era monoteísta. Ele só acreditava no Deus. E isso, inclusive, teve muitos problemas para ele. Quiseram até queimá-lo como sacrifício, como se fosse tudo, porque ele não só acreditava no Deus único, inteligente, um Deus que criou tudo, né? Então ele foi o primeiro a advogar a questão do monoteísmo. Foi Abraão. Então realmente isso quando chegou o tempo, né? Então veja que a espiritualidade, porque em Capela já se cria no monoteísmo como nós hoje, né? E, evidentemente tinha também politeísta como temos hoje em toda parte. Aí acontece que ele começou a despertar para ensinar o monoteísmo. Ele não era bem aceito, estava ali vivendo, ele era um sumério, na cidade de Ur. Então ele, aos 75 anos, ele recebe uma comunicação de Deus. Diz na Bíblia, né, que ele falava com Deus, os anjos vinham visitá-lo. É claro, nós começamos a compreender isso através da mediunidade e dos seres. Até que ele, com 75 anos, disse: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e tu vou caminhar para uma terra para onde você vai ser pai de uma grande nação, aos 75 anos. Então ele saiu exatamente para essa região, digamos, onde hoje é a faixa de Gaza. Só que logo no início, né, como ele era um patriarca, o patriarca geralmente tinha muitas pessoas vivendo com eles. Muitas pessoas vivendo. Inclusive tinha Ló, que era sobrinho dele, tudo com suas famílias. E Abraão foi para lá e foi buscando na promessa, né? Buscando na promessa. 75 anos, a idade avançando, né? E tinha a sua esposa Sara. E Sara era muito bonita, segundo a história. Sara era muito bonita, mas não tinha filhos, né? E ele tinha uma escrava egípcia que era Agar. Então veja, como ali essas civilizações eram tudo próximas uma da outra, era comum ter esse intercâmbio. E no intercâmbio também se trocavam as experiências sobre os deuses, sobre conhecimentos, comércio e assim por diante. Então acontece que, como teve fome, que aquela região até hoje é seca, né? Hoje é aquela tecnologia aqui, melhor que naquela época, né? Então ele foi para o Egito. E quando ele chegou no Egito, como a sua esposa Sara era muito bonita, então ele chegou lá, combinou com ela que chegasse lá e dissesse que ela era irmã dele, que não era esposa. Porque já era comum naquele tempo o governante, aquele que tinha o poder, se achasse uma mulher bonita, ele tomava para ser sua concubina.
Mas normalmente não era só tomar a mulher, geralmente matava o marido. Nós conhecemos uma história dessa na Bíblia, de um grande personagem bíblico, Davi. É isso? Que ele estava lá no palácio, né, tem um dos seus guerreiros, né, seus, digamos assim, dos seus generais que eram comandando, né, Urias. E Urias estava na guerra. E acontece que Urias se deduz que ele tinha um cargo muito elevado dentro da hierarquia militar lá do reino de Davi, porque ele morava perto do palácio de Davi. E acontece que Davi estava lá, então viu a Betseba tomando banho, que era a mulher de Urias. E ele achou uma mulher muito bonita. Mas ele disse, para ele tomar ela para si, ele teria que matar Urias. Mas Urias era um guerreiro muito fiel. Mas mesmo assim, e a mulher não tinha como. Se o rei não mandasse chamar, ela não tinha como se negar. E acontece que ele começou a ter casa com Betseba, e a mulher não tinha direito de escolha. Então foi justamente isso que aconteceu com Sara. Então o faraó tomou para si, mas dizendo que era sua irmã, porque ele disse, tem que preservar a vida, né? Evidentemente não dá tanto valor a uma mulher como a outra. Só que acontece que, como o faraó tinha muitas concubinas, né? Ela chegou lá no harém dele, mas ele teve uma revelação de que ele não tocasse nela, porque ela era esposa dele. Aí o faraó chamou Abraão e disse, por que tu mentiste para mim? Você ia fazer eu cometer e tal. Aí ele pegou e falou com ele e disse, bom, pegue os seus bens e vá embora. Então ele foi expulso. Mas no caso de Davi foi diferente. Davi chegou quando o Urias chegou para falar a respeito da guerra, que era contra os filisteus na frente. Aí ele chega e diz, olha, como está lá, está indo tudo bem, nós estamos combatendo, eles fazem o seguinte, né? Você aí pode beber à vontade agora e não volte para a batalha, não, vá lá e ficar com a sua mulher, porque Betseba, nesse momento, estava grávida. Betseba foi a mãe de Salomão, estava grávida. Aí, para poder encobrir a questão, ele vinha para casa. Então ali depois, quando ele voltasse para a guerra, passava vários meses, quando voltasse, dizia, não, ele esteve aqui, ele disse, pode para casa. Aí ele se recusou. Ele disse, não, jamais farei isso. Enquanto está lá os meus irmãos, meus comandados, na frente de batalha, eu não vou estar aqui, no conforto de minha casa, e ele lá morrendo. Mas tudo bem. Mas o rei chamou para ele beber, né? Davi chamou para beber, como é que ele beber vai? Só que ele bebeu, mas quando saiu, ficou dormindo na porta do palácio e não foi para a casa dele, não foi ver a mulher. Aí não tem jeito, nem bebo ele vai. Aí combina com um outro soldado, que eu não estou lembrando agora o nome, e diz para ele, olha, como o general estava lá, Urias está indo. Quando ele chegar na frente de batalha, bota ele na frente de batalha e dê ordem para que os outros guerreiros recuem e deixem ele sozinho, para eles poderem morrer em batalha. E assim aconteceu. Aí esse filho que ela teve, ele não chegou a nascer, e depois o profeta Natan, né, foi e reportou essa questão a Davi, falando deste ato que ele cometeu, né? Ele diz aquela parábola, tinha um homem muito rico, tinha 100 ovelhas, de repente foi dar um banquete, e um dos seus servidores só tinha uma ovelha, e ele foi e mandou matar a ovelha do seu servidor, porque Davi tinha muitas concubinas, mas ele fez isso. Mas Davi também teve uma relação muito forte com Betseba, depois tornou-se a mãe de Salomão, e assim por diante. Então veja, quando Abraão agiu dessa maneira, ele foram erros, mas seria assim comparado para nós hoje, mas naquela história era diferente, né? Evidentemente os costumes não tem a civilidade que temos hoje, né? Então Abraão ele sai, e quando ele sai lá do Egito, volta,
ele tendo a comunicação com Deus, ficando velho, e Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, e nada de ter filhos. Até que a própria Sara deu uma ideia. Disse: olha, Deus prometeu, mas eu acho que por eu ser estéril, você não vai ter filho. E ele já chegando aos 90 anos. Aí ele disse o seguinte: deita-se com Agar, que era a escrava, que era fiel, então o filho dela vai ser como se fosse meu. Isso, inclusive, ela auxiliou no parto, tudo, né? E nasceu Ismael. Ismael era filho primeiro de Abraão. Só que depois que Ismael nasceu, então Sara, já velha, teve uma visão, recebeu, né, no Espírito, aqui na linguagem nossa, a linguagem evangélica, como fosse um anjo, dizendo que ela iria engravidar. Ela até sorriu, porque já estava bem velha, já tinha passado os costumes, mas ela pega, engravida e tem Isaac. Aí veja agora o problema. Pela lei lá, e pelo costume, a tradição, quem era herdeiro do pai era o primogênito. Mas só que o primogênito era Ismael, filho da escrava, apesar de ser filho de Abraão. Ser filho de Abraão. No judaísmo, né, na tradição judaica, essa questão da família, né, e da descendência é pela mulher, não é pelo homem. Porque vem aquela questão, diz o seguinte: o homem não tem certeza muitas vezes quem é o pai, porque tinha muitas essas questões. Né? Mulher não tinha tanto domínio, mas a mulher, a mãe não tem como, a mãe é aquela. A mulher que tem vida, assim, que às vezes tem relação com um e com outra, né? Às vezes como o homem também tem relação com um e com outra, de repente ela pode não saber quem é o pai. Se ela de repente teve relação com alguns homens, como acontece, não tem certeza quem é. Aí vai ter que fazer exame de DNA. Mas no caso da mãe não tem como. Não tem como, porque aí a mãe é mãe, perdeu o pai. Então acontece que não tinha para onde. Ela disse: não, então ele não é o filho da promessa, porque o filho da promessa seria de Sara. Aí ela pega e diz: manda embora o menino junto com a mãe, porque não vai ser herdeiro junto com o filho da promessa. É aquela história que eu tinha dito. Então ele despede Agar com o filho, evidentemente, quando diz assim, dá aquela ideia que só saiu os dois sozinhos pelo deserto a vagar. Não, ali tem os servidores, né? Então dali se tornou uma grande nação, Ismael, né? Que foi o pai de todas as nações dos árabes. Todas as nações dos árabes, então se criou um grande povo, e daí surgiu o islamismo, né? Todos aqueles muçulmanos, por esse motivo eles têm também Abraão como pai de suas religiões. Mas ao mesmo tempo também teve Isaac. Isaac que terminou formando a religião judaica, o pai do judaísmo. Então Abraão se tornou pai dos árabes e o pai dos judeus. E respeitado pelos seus líderes religiosos até hoje. Agora, como teve essa cisão desde aquele tronco, até hoje é um povo que fica brigando. Então aí já vai duas grandes religiões que foram criadas, e todas duas monoteístas. Muda o nome, nós chamamos Deus, não me chama Alá, né? Só Alá é Deus, Maomé é o seu profeta, mas sendo só um Deus monoteísta, né? E do tronco de Isaac vêm os cristãos, que somos nós aqui principalmente no Ocidente. Então essas três religiões, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, vieram desse tronco que foi Abraão. E justamente tem essa característica monoteísta. Então foi aquele grande divulgador. Evidentemente, com Isaac vem o período que nós conhecemos como a primeira revelação, que veio através de Moisés. Então já escriturando a crença nos deuses únicos, né? Vem aí os mandamentos, vem toda aquela estrutura religiosa, e começa daí também fundando o seguinte: nessa primeira revelação
um desenvolvimento religioso, né? Um pensamento religioso que nós podemos chamar assim de teológico, o desenvolvimento do conhecimento religioso através da teologia, né? O estudo de Deus, tendo Deus como centro, né? Dos estudos referente à base da espiritualidade, à base religiosa. Então foi evoluindo esse pensamento e mais tarde os gregos desenvolveram o chamado da evolução religiosa na base filosófica. Na base filosófica. E na base filosófica seria mais como argumentar, que é uma base ampla, Então os gregos trouxeram aí a base filosófica. E avançando mais, né, na época da segunda revelação, na época de Jesus, nos judeus, por estarem submetidos a Roma, então eles começaram agora a ter uma base também um pouco romana. E se tornou mais forte essa base romana para o cristianismo ocidental, a partir do ramo do cristianismo, que é o mais divulgado, que é o chamado cristianismo constantiniano, que é o cristianismo a partir da igreja constantiniana, a partir de Constantino. Aí vem os dogmas, né, misturando aquela tradição pagã dos romanos com o cristianismo. Então foram criados muitos dogmas, né? Inclusive um dos mais fortes é o nascimento de Jesus. Nós sabemos que Jesus não nasceu no 5 de dezembro de maneira nenhuma. Pelo contrário, dentro do Império Romano, 25 era o solstício de inverno, né? 25 de dezembro, como eles adoravam o sol, né? Era dia do sol invicto. E para fazer essa simbiose com o cristianismo, né? Então eles colocaram Jesus como sendo o grande sol da justiça, o grande filho, né, do Deus Sol, e colocando seu nascimento no dia do solstício de inverno, justamente no dia 25 de dezembro. Então, em vez daquelas primeiras levas dos cristãos irem cristianizando o Império Romano, pelo contrário, eles começaram a receber a paganização do Império. Então começou todo esse sincretismo que nós conhecemos hoje. Mas dentro do tema proposto, que nós devemos aqui compreender bem, a partir da segunda revelação, é com respeito das profecias, que começam a falar agora do fim dos tempos. Porque até então, nesse período, né, só teve o primeiro evento falado da destruição do povo, que foi na época do dilúvio, aquele evento. Mas não era a destruição com aquela revolução toda do planeta. Evidentemente, nós não podemos pegar todos esses ensinos de uma maneira literal. Não podemos dizer que foi tanta chuva que cobriu toda a terra. Eram regiões pequenas, poucos habitados conhecidos. Provavelmente deve ter tido uma região daquela que choveu muito. Vem essas eras geológicas que mudam constantemente, aquecimento, esfriamento, água sobe, né? Então formou todos aqueles fiordes lá da Noruega e tantas coisas, que é movimento que acontece naturalmente na maturação do planeta Terra. Então daí entrou a história do dilúvio, mas que é praticamente igual à história da Odisseia de Gilgamesh lá dos Sumérios. A coisa bem parecida. Então, a partir da segunda revelação, começa a se falar neste período de transição. Então, para muitos cristãos, né, que vieram do judaísmo, pelas interpretações que começaram a dar a respeito dos ensinos, começaram a colocar os eventos finais e o fim da terra, acontecendo com grandes catástrofes, e que se na primeira revelação, né, quando foi ali apresentado, a terra tendo se acabado com água, na segunda teria que ser com fogo. Aí começou a se criar muitos ensinos assim. E acontece que Jesus e seus ensinos apresentavam os sinais: guerra, rumores de guerra, peste, fome. E esses eventos sempre aconteceram em todos os momentos. Então, a partir dali, vários expoentes
dos ensinos de Jesus, o maior deles foi Paulo. Dizem que sem Paulo não haveria o cristianismo. Ele foi aquele que realmente saiu para divulgar para todo mundo. Ele dizia o seguinte, ele crendo nessas palavras de Jesus, ele disse, olha, muitos de nós, daquela geração, estaremos vivos quando isso acontecer. Porque havia guerras, havia pestes, havia fome, então eles tinham como sinais. E como Jesus haveria colocado esses sinais para o futuro? E nós encontramos no livro Gênesis, né? São chegados os tempos, na parte final, explicações maravilhosas para compreendermos a luz da terceira revelação. Então, dentro desses ensinos finais do tempo, nós temos aí a volta de Jesus, temos o livro do Apocalipse, que traz todas aquelas profecias. Evidentemente, não tem como apresentar aqui, é apenas de uma maneira resumida, para ver essa influência que nós começamos a ter a partir, aqui no Ocidente, desses eventos finais. E sempre datas e mais datas relacionado com o fim do mundo. Então ficou muito comum, mais do que em todas as outras partes do planeta, essa parte ocidental, que teve essa influência muito grande da igreja romana, a igreja cristã romana, que é diferente da igreja cristã de Cristo. É diferente, por esse motivo hoje nós conhecemos a terceira revelação do Espiritismo como um evangelho redivivo, aquele evangelho apresentado por Jesus, não apresentado pela a fundação da igreja constantiniana com o imperador Constantino, com todos os dogmas. Tem uma diferença muito grande. Então esses eventos começaram a serem apresentados, e vezes após vezes, né, enfrentando esses eventos que sempre ocorreram. Então sempre havia teólogos marcando datas, estudiosos religiosos. A partir desse momento, a parte filosófica da interpretação da Bíblia, a interpretação de Deus, já tinha sido quase que esquecida. Era mais dentro da base teológica. Aí surgiu grandes teólogos, né, e grandes estudiosos, principalmente dentro da igreja ocidental. Tem um livro que eu vim tomar conhecimento desse livro hoje, pesquisando esse tema, e achei muito interessante. Um livro de Camille Flammarion, que tem como título Fim do Mundo, de 1893. Ele exatamente, né, no capítulo 6, analisando essa questão, né, a crença no fim do mundo através dos tempos. Esse é o título do capítulo 6. O livro junta romance, ciência e história. Eu vou aqui ler para vocês alguns trechos, né, desse livro de Camille Flammarion. Ele diz o seguinte aqui, né, pegando assim uma sequência lógica. Zoroastro e o Zedavestra ensinavam que o mundo devia perecer de ignição. Hoje a gente chama assim como ignição, não fica uma palavra muito significada como se fosse fogo, né? Mas ignição mais ou menos nesse princípio, né? Quando a gente chama no carro, quando a gente chama de vela de ignição, é porque quando lá, a partir dali, a elétrica tudo ali dá solta uma fagulha de fogo, né? E dá o processo da combustão do combustível. Então seria por ignição. A mesma ideia se encontra na Epístola de São Pedro. Parecia que as tradições de Noé e do Deucalião indicavam uma primeira destruição pela água e a segunda pelo elemento contrário, que seria o fogo. Isso aqui era ele falando lá em 1893. E ele continua aqui, alguns trechos. Entre os romanos, Lucrécio, Cícero, Vigílio, Ovídio, tem a mesma linguagem a anunciar a destruição final pelo fogo. Então, entre os romanos, eles já estavam acreditando também nessa destruição. Então, não teria esse momento de transição, seria um momento de transição. Interpretando alguma parte do Apocalipse, que diz que desceu fogo do céu e consumiu a todos. E muitos cristãos hoje creem dessa maneira, né? Jesus vai voltar. Então, quem não for salvo, vai descer fogo do céu e vai destruir. E os salvos vão morar onde? Vão morar no céu, na Nova Jerusalém.
Durante 1000 anos vai ter um julgamento, né? Um julgamento, e vamos saber o porquê desse 1000 anos, vai ter um julgamento, depois de 1000 anos a terra vai estar renovada e esses salvos vão voltar para habitar na terra. Aí vai descer do céu a Nova Jerusalém, pegando de uma maneira literal. Evidentemente, quando a gente parte para a parte espiritual, uma análise nessa parte espiritual, não é bem assim que as coisas irão acontecer. Aí ele continua aqui, Camille Flammarion. São Paulo, o verdadeiro fundador do cristianismo, apresenta a crença na ressurreição e no próximo fim do mundo como dogma fundamental da nova igreja. E realmente, Paulo, Corinto, tudo é muito desses escritos, ele apresentando, né, determinados pontos nesse aspecto. E chega mesmo a repeti-lo 8 ou 9 vezes em sua primeira epístola aos Coríntios. Infelizmente, para o profeta, os discípulos aos quais asseguraram que não morreriam antes do advento, sucumbiram um após outro de morte comum. Então veja, desde a partir daquele momento, muitos já estavam esperando a volta de Jesus, né? E o fim, porque os flagelos anunciados em São Mateus 24 sempre aconteceram. Evidentemente, eles dizem muito para nós hoje. Não foi um evento assim jogado. Era a questão da interpretação espiritual, como a interpretação do Apocalipse. Apocalipse foi colocado como se fosse final, destruição, catástrofe, né? Mas a palavra é revelação. Foi uma revelação que João teve na ilha de Patmos. Só que é o seguinte, a revelação era uma coisa tão espiritualizada que não tinha como comparar na terra. Então ele sempre fazia a questão como comparação. E ali é apresentado os círculos, são 7 igrejas, é sempre um círculo, como 7 dias, que é uma semana, é um círculo, é os 7 cavaleiros do Apocalipse, sempre apresentando círculos, e esses círculos sempre se repetem, como por exemplo, nós agora estamos começando a enfrentar um ciclo de aquecimento global. Esse sempre ocorreu em toda a história, a pessoa tem grande parte do desmatamento, o cientista faz tudo, mas isso sempre aconteceu. Esse movimento Pangéia, sempre no planeta Terra. Então sempre tem esses ciclos. Isso sempre vai acontecer. Santo Agostinho consagra no capítulo 20 do livro A Cidade de Deus, né, da sua obra A Cidade de Deus, no ano 426, a pintar a renovação do mundo, né, e a ressurreição, o juízo final e a Nova Jerusalém. Como era apresentado. E ele continua aqui em alguns textos. A tradição cristã perpetuava-se de ano em ano, de século em século, apesar dos demetidos da natureza. Ele quis dizer de que maneira? Os eventos sempre tinha sempre pessoas marcando essa data, esses eventos para o final do planeta e para a volta de Jesus, mas acontece que sempre passava. Qualquer catástrofe, tremor de terra, epidemia, fome, inundação, qualquer fenômeno, eclipse, cometa, furacão, tempestade, eram encarados como sinais precursores do cataclisma final. Então, nesse momento, muitas pessoas, muitos crentes, pegavam, vendiam tudo que tinham, doavam para a igreja, ou passavam tudo para a igreja, e iam ficar na igreja, porque dizia, ele vai voltar e na igreja nós estamos salvos. Né? Então, foi quando começou a fluir muitas doações dos bens para as igrejas. E continua aqui Camille Flammarion. Drutimari, outro monge de Corbie, anunciou novamente a destruição do globo para 25 de março do ano 1000, porque era no Apocalipse dizia que tinha um julgamento de 1000 anos, né? E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então isso está fazendo 1000 anos que Jesus esteve na terra, então acontece que vai acontecer agora comigo. Então foi 1000 anos que Jesus esteve vivendo na terra. E até uma certa lógica, né? Para Jesus. Então, começou a anunciar, e no primeiro milênio aqui, depois de Cristo, foi o povo correndo para a igreja, porque o mundo iria acabar, todas aquelas profecias. É isso. Aí o terror foi tanto que o povo de muitas cidades procurou refugiar-se nas igrejas, ali permanecendo até meia-noite, na expectativa do juízo final, por morrer aos pés da cruz. Mas acontece que não aconteceu nada. Aí eles começaram, não foi que erramos esses cálculos? Onde erramos? Aí disse, não, é porque nós calculamos com a idade de Jesus menino. Aí tem que ser com a morte de Jesus.
1000 anos depois que ele morreu. Aí agora, em vez de ser o ano 1000, o ano 1033. Né? E ter-se-iam os profetas enganados mais uma vez. Tendo sido Jesus crucificado aos 33 anos, não seria mais lógico estender o milênio ao ano de 1033. Era razoável esperar. Mas justamente no ano 1033, verificou-se aos 29 de junho um grande eclipse do Sol. Agora, né? De novo, o povo tudo correndo para as igrejas, que dia do ano, né? E sempre ligado com essa questão da destruição do mundo. E assim começou sucessivamente, sempre durante o período da Idade Média, até que nós chegamos à terceira revelação. Na terceira revelação, esse movimento ganhou um impacto muito forte, principalmente a partir dos Estados Unidos, que era chamado o movimento milerita. Muitos teólogos começaram a calcular as datas, né? E foram na profecia de Daniel, como dizia, até 2030 tardes de manhã, e o santuário será purificado. E um pregador chamado Guilherme Miller, dos Estados Unidos, já a partir de 1830 mais ou menos, então ele começou a apresentar isso, era muito lógico, quando juntava o Apocalipse com o livro de Daniel, e calculando esses 2.300 anos com os eventos, era uma lógica completa. E a lógica dava até o dia 22 de outubro de 1844. Ele começou a divulgar essa mensagem, começou a apresentar nos Estados Unidos, e começou a brotar gente na América do Sul, em outras partes, crendo nesse advento e no final do mundo, no julgamento final, para 1844. E quando foi se aproximando a data, muita gente venderam tudo que tinham, entregaram para publicar panfletos, para fazer obras de caridade, e se prepararam isso porque Jesus vai voltar. Então acontece que em 1844, muitos esperando até meia-noite, orando, e Jesus já veio. Foi chamado, né, a grande decepção de 1844. Era um grande evento de mudança para esses eventos finais e para a transição planetária. Aí um grande estudioso da Bíblia chamado Irão Edson, né, que era um dos grandes líderes, ele muito decepcionado com aquela decepção, então ele saiu, e quando ele foi caminhando no milharal, ele teve uma visão, e disse que o evento estava, aliás, a data estava certa, mas o evento estava errado. É que a purificação, né, o santuário será purificado, não era um santuário, não era na terra, seria um santuário celestial, porque não existia mais o santuário hebreu na terra. Então dali começou muitos movimentos, muitos deixaram de seguir. Então foi onde se fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, exatamente a partir desse grande movimento. Mas acontece que nesse mesmo tempo houve uma grande efervescência em toda parte, através de uma renovação espiritual. Não só foi lá, foi um movimento muito importante. Lá surgiram os movimentos de Rádio Vida, das irmãs Fox. Surgiu na França o Livro dos Espíritos, as comunicações, mesas girantes. Na realidade aconteceu uma efervescência espiritual em toda parte. Podemos dizer aí que foi o começar e o despertar da terceira revelação. Só que com interpretações diferentes. Então, enquanto muitos começaram a apresentar isso aí como sendo, né, o final do mundo, né, e a volta de Jesus, muitos agora também têm uma vertente, compreendendo que haveria uma transformação, mas que ela seria progressiva, seria uma evolução gradual. Só que grande parte não poderiam aceitar, e como não aceitaram, e como muito não aceitam até hoje, né? Então começaram a marcar datas. Aí tivemos aí 1975, né? Então foram marcadas datas para a volta de Jesus. Isso aí é muito apresentado, principalmente pela Torre de Vigia, de Jeová. O ano 2000, né, diz que seria a volta, né, de Jesus. Aí também não volta. Em 2012 tem aquele movimento baseado em questão maia, né? E até recentemente um documentário que todos nós espíritos conhecemos, que é o Data Limite. Dizia que era data limite, 2019, se não acontecesse um conflito nuclear, então começaria todo esse processo. Então vejam bem como as coisas todas, vindo desde essas primeiras revelações, vão se encaixando.
Então é o seguinte, estavam errados todos? Não. É uma questão de interpretação e de visão. Porque muitos querem pegar de uma forma literal. Hoje nós estamos tendo esses grandes cataclismos, estamos tendo guerras, isso são sinais. Mas as interpretações é que a coisa não vai acontecendo assim, na coisa bruta, né? Então é o seguinte, a pessoa esperar, que eles vão esperar o fim do mundo, vai sempre adiar, vai sempre sair outras datas, outras vão, e o mundo vai melhorando, porque o desenvolvimento humano, a evolução do pensamento religioso, ele vai acontecendo assim paulatinamente. Então a geração vai mudando através da evolução espiritual. Evidentemente, quando adentrarmos mais aprofundadamente, com mais tempo, no mundo de regeneração, iremos compreender todos esses fatos que agora não compreendemos completamente, porque ainda não temos como entender. Da mesma maneira como Jesus falou para os seus discípulos, lá no início de 2000 anos atrás, tenho muitas coisas para vos falar, mas vocês não podem suportar agora. A espiritualidade também diz, tem muitas coisas a ser reveladas, mas ainda vocês não estão prontos para compreender tudo isso agora. Mas na medida que vai evoluindo o desenvolvimento religioso e as comunicações com a espiritualidade, nós vamos interagindo melhor com os espíritos superiores e assim vamos chegando a uma compreensão maior desses acontecimentos. Até eu recomendo, não só para vocês que estão aqui pessoalmente, mas aqueles todos que estão nas redes sociais, que leiam, estudem a parte final do livro A Gênesis, onde tem como títulos Os Tempos São Chegados, e ali também tem Sinais dos Tempos, e que nos traz uma base espiritual muito interessante para entendermos e compreendermos os ensinos de Jesus, que é o nosso mestre por excelência, é o nosso Salvador, é o nosso orientador. Então é aqueles que têm os ensinos seguros para nós entendermos. Então na realidade não são os eventos, não são aquilo que são apresentados que era errado, mas são as interpretações, por estar misturado com todos esses bojos de interpretações diferentes, atavismos diferentes, baseado em tradições de muitas civilizações que às vezes confundem os acontecimentos que iriam estar acontecendo. Que a paz de Cristo, que a bondade de Deus nos fortaleça e que cada dia mais nos dê conhecimento para podermos compreendermos de uma maneira mais completa os ensinos de Jesus e o tempo em que vivemos. Que a paz seja com todos. Muito bem, meus amigos, né? Tivemos aí uma viagem aí na história, foi bem interessante, né? E eu não conhecia essa obra de Camilo Flammarion, eu vou procurar para dar uma lida. E assim a gente vai conhecendo um pouquinho melhor essas realidades, né? Então agradecemos a presença de todos que nos acompanharam aí pelo Instagram, aos que estão aqui presentes, e agradecemos ao nosso irmão Valderi. Muito obrigado pela presença, leva um abraço a todos que fazem essa EC, tá certo? E vamos fechar com a nossa prece. O nosso irmão Clênio pode fazer, pode ser? Fazer a prece final. Senhor Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e justiça, Jesus, nosso mestre, nosso guia, benfeitores espirituais que nos assistem nesse momento. Aqui nos encontramos unidos e reunidos com um sentimento de aprendizado dos ensinamentos trazidos por essa doutrina que tanto ilumina e nos esclarece. Que possamos sair daqui reflexivos para podermos entender a mensagem trazida há tantos anos atrás e compreender que estamos nesse processo de melhoria espiritual, porque cada um de nós vai alcançar a angelitude, vai depender do nosso esforço e do nosso trabalho, mas todos seremos anjos. Que a tua bênção, Jesus, que é infinita,
e amorosa seja derramado sobre todos os que se encontram aqui, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Assim seja. E meus irmãos, então, agradecemos a todos e desejamos muita paz. Assim seja. Só para